Aqui os detalhes que vocês tiveram, a transmissão de etapa, depois a transmissão de ano e série, e agora, esse que está circulado em vermelho, que é o nosso terceiro momento, vamos tratar da pauta da escola mesmo. Só que antes vamos retomar algumas coisas. Os objetivos, né, na situação de aprendizagens, né, 2, localiza alguns aspectos, e esses aspectos que nós vamos falar um pouquinho. Na transmissão de etapa, então, conhecimento numérico, por meio de identificação das suas relações, que são os múltiplos e divisores e as suas representações, onde que foi falado da preocupação em consolidar o conhecimento com números, porque ele é muito importante, como eu falei na formação passada, nós vamos usar ele, o aluno vai ter que usar esses números até o terceiro ano do ensino médio, então é muito importante que nós retomamos esse conhecimento numérico, essa identificação mesmo, a sua relação, os diferentes conjuntos numéricos, as diferentes possibilidades de representação que nós vamos ver muito hoje no específico, né, que é muito importante, tá? A identificação e aplicação das medidas para grandeza, comprimento, massa, temperatura, área, capacidade, volume, enfim, a presença do estudo da grandeza, das medidas, que não deixa de ser uma aplicação do conhecimento numérico também, né? Vocês devem concordar comigo que é uma continuidade desse conhecimento, né? Quando nós estamos fazendo transformação de unidades, quando o aluno está entendendo essas transformações, ele está tratando do conhecimento numérico, tá? A terceira é o reconhecimento da relação de semelhança, tá? Dos triângulos, de aplicar para determinadas relações métricas do triângulo retângulo, trata do teorema de Pitágoras. É aquela aprendizagem com geometria. Manutenção, o propósito aqui é aproximar o estudante das demonstrações. Então, aquele trabalho com demonstrações, o porquê disso, o porquê daquilo, de onde sai tudo isso, não a fórmula pela fórmula, né? Mostrar alguns detalhes sobre isso. E o cálculo da probabilidade de um evento, identificando ele como razão, que é lá na terceira série do ensino médio, o cálculo das probabilidades. Tudo bem? Agora, vou mostrar o objetivo que vocês viram na transmissão de ano e série. Eu peço que os professores, aqui nós vamos falar do ano, só então, os professores que têm aula no 6º ao 9º ano, analisem para mim, olhem com detalhe esses objetivos. Por exemplo, no 6º ano, compreender, comparar e ordenar frações associadas à ideia de parte de um todo e o resultado da divisão, identificando frações equivalentes. No 7º ano, resolver e elaborar situações problemas com números naturais, envolvendo as noções de divisor e de múltiplo, incluindo MDC, MMC. O 8º ano, resolver e elaborar situações problemas que envolvam medida de área, de volume, envolvendo as unidades usuais, né? Tratamento de unidades. E no 9º ano, resolver e elaborar situações problema que envolva a grandeza de comprimento, massa, tempo, temperatura, área, capacidade e volume. Vocês assistiram, né? Cada professor escolheu uma série um ano, então olhem nesse ano, desculpa, por enquanto não tem série, só ano, tá? Fundamental por enquanto. Então, olhem para esse ano que você assistiu e não precisa responder, né? Se quiser responder no chat também é bom, que eu tenho essas respostas também, para mim é muito importante. Mas eu assisti alguns pedaços, claro, porque eu não consegui ficar em todos no mesmo momento, mas eu observei que sim, no 6º ano foi tratado sobre frações, ele falou da equivalência, dos seus diferentes significados, então, ok. No 7º ano também, achei até interessante a parte que eu assisti, ele falou dos jogos, de utilizar jogos, né, no 7º ano para tratar desse objetivo, né, mas com intencionalidade, da importância da intenção do jogo, aquilo que eu sempre falei, né, que eu amo o jogo, mas ele deve ter uma intenção, ele não pode ficar só como uma brincadeira, né, e também tratou dos critérios da divisibilidade, dos múltiplos, dos divisores. E no 8º ano, tratou da trajetória da aprendizagem, falou das habilidades de suporte, que eu achei bem interessante, e utilizou também exemplo e resolução de problemas aí envolvendo áreas de volume. E no 8º ano também ele falou dos sólidos geométricos, poliedros e prismas. Então, eu gostaria só, assim, se alguém assistiu algum desse ano, ficou algum desse ano e não foi isso,
Por favor, me avisa que a gente precisa entrar em contato com eles para que se organize isso, porque pelo que eles passaram, pelo pouco que eu assisti, foi isso, mas eu gostaria só de confirmar. No caso de sim, não precisa responder, mas no caso não, é algo bem sério, então vocês precisam me passar isso, tá bom? Agora sim, que é o ensino médio, mesma coisa, né? Na primeira série foi tratado do significado dos números racionais e da sua importância, né, das operações, das representações fracionárias. Na segunda série foi falado uma conversão sobre conversões, articulações nas operações, né, do Teorema de Pitágoras, da importância da Teorema de Pitágoras, não, estudo da geometria em geral, né? Não falou só do Teorema de Pitágoras. E da importância da utilização correta dos instrumentos de medidas também, como transferidor, as réguas, né? Então, o pedaço que eu assisti, pelo menos, se tratou disso. E na terceira série do ensino médio, falou sobre os eventos, probabilidade, e uma coisa bem interessante que nós vamos ver mais adiante, né, nas outras formações, o diagrama da árvore, né, que é muito importante nesse momento para esse aluno que está de recuperação, essa forma de ver a probabilidade. Então, se algum professor que ficou em alguma das séries do ensino médio não foi esse conteúdo, não foi esses objetos de aprendizagem, por favor, me avise. Se for sim, então vamos dar continuidade à nossa formação, tá? Porque fazendo uma síntese de tudo que foi visto, né, desde a primeira formação nossa até agora, como eu falei para vocês, o trabalho com os números e as suas representações, tanto os racionais como os inteiros, é um trabalho, como que eu vou colocar, ele é muito significativo. A sua representação é extremamente fundamental. Nós precisamos nos preocupar com esse movimento, tá? Com essa representação, principalmente aqui com o trabalho na recuperação. E nossos alunos, eles vão estar com dificuldade, eles estão muito tempo fazendo atividades sozinhos, de longe, né? Na verdade, sozinhos não, falei errado. Eles estão fazendo com esse distanciamento, fica um pouco longe do professor, não tem aquilo que o professor olha e vê se ele está entendendo ou não. Então, eles estão, sim, na verdade, né? Vamos falar a verdade, nós sabemos que esse é o nosso calcanhar e não é só a diretoria de Botucatu, é nível estadual esse problema com números. Então, nós devemos nos preocupar com isso. Outra observação que é bem importante também é a preocupação com o trabalho de geometria, como eu falei, a evolução do modo de pensar, trazer esses aspectos fundamentais, as demonstrações, as construções matemáticas, ou seja, um refinamento mesmo na forma de pensar a geometria, a organização desse que a gente não está vendo nos nossos alunos, e na prova ele tá com essa dificuldade, ele está mostrando essa forma de pensar, não está acontecendo, né? Outro aspecto bem importante também são as grandezas de medidas. Ela vem embutida no trabalho com números, ela vem junto, né? Não se fala... quando eu vou falar de grandeza e medida, eu tenho que falar de número, né? Então, tá vendo? Tudo depende do número. Aquelas transformações das unidades de medidas, ou conversões que seja, nós precisamos nos apoiar nessas representações numéricas. Essas representações numéricas é muito importante para o aluno, porque ele vê o número de uma forma, se você representar, por exemplo, 1 sobre 2, 0,5, eles acham que são coisas diferentes. Então, é aí que nós temos que pensar nessas representações de um mesmo número, mas representado de forma diferente. Então, é nesse sentido que eu falo. Também não deixando de falar sobre a probabilidade, né, que traz a ideia de razão, que novamente cai no conceito do número racional, né? A razão. É muito importante, nós, enquanto professores, né, esse entrelaçamento entre as sequências. Está vendo que uma coisa depende da outra? E nós temos que buscar essas formações e aplicações das atividades nesse modo. E é isso que nós vamos ver hoje detalhadamente, tá bom? Então, os objetivos de hoje, depois de tudo que eu falei, a nossa pauta da escola realmente hoje, vocês vão ter que pensar na hora de responder a avaliação, se foi esse o objetivo mesmo de tudo que eu fiz hoje, que é reconhecer
o desenvolvimento das habilidades essenciais a partir de atividades propostas na sequência da atividade 2. Então, tá vendo que é bem simples, né? E é isso que nós temos que pensar, com essa ideia que nós vamos desenvolver na nossa pauta. Nós vamos analisar essas habilidades presentes em cada uma das sequências, todas não, mas algumas, né? Quanto tempo nos permitir. Para quê? Para identificar a aprendizagem que deve ser adquirida. Para que? Para o conjunto, como que eu vou explicar isso? Para que promova o desenvolvimento da habilidade que está ali considerada. Sabe aquela habilidade que está lá? Eu preciso desenvolver, eu preciso de um conjunto, de desenvolver o conjunto que vai promover o desenvolvimento dessa habilidade. Tudo bem? Então, a análise dessas habilidades, vamos começar pelo 6º ano, vamos até o 3º ano, tá bom? Aqui é uma atividade do 6º ano, a aula 1 da atividade 1, lá na página 37 do caderno do aluno. E ele trata da habilidade do 6º ano, né, no ensino fundamental de matemática, habilidade 07. Comparar e ordenar frações, tá vendo? Ele precisa compreender, comparar, para poder ordenar as frações associadas à ideia de parte de inteiros e resultado de divisão, identificando frações equivalentes. Olha, então, compreender, comparar, ordenar e identificar. Tá vendo que são 4 habilidades? Olha os verbos. Nós temos que desenvolver 4 habilidades numa atividade só. Então, o meu planejamento, enquanto professor, eu tenho que garantir que eu vou desenvolver essa habilidade. E nesse sentido, ele primeiro precisa compreender para comparar e ordenar e depois identificar. Então, ele traz essa atividade assim. Em uma avaliação com 100 testes, a razão entre o número de questões que o estudante acertou e o total de questões da prova foi de 16 para 20. Escreva de forma de fração irredutível a razão entre o número de questões que o estudante acertou e o total de questões da prova e determine quantas questões o estudante acertou. Então, nós olhando para essa habilidade, nós sabemos que é uma habilidade essencial, que ele precisa desenvolver, ele precisa adquirir para poder continuar os estudos, tanto no 6º, quanto no 7º, 8º, 9º e até a terceira série de ensino médio. Então, nós precisamos falar sobre essa proposta, né? Sobre essa situação, problema, que traz uma relação com a razão, não é? Ela trata de uma fração como razão. E é uma razão, pois se trata do quê? Ele está fazendo uma comparação, 16 para 20, não é? Ele está comparando 2 quantidades, que são o número de questões que o aluno acertou e o número de questões. Então, temos uma razão, sempre que temos uma comparação. Isso precisa ficar claro para o aluno. Bom, aí ele já compreende, né? Mas vamos pensar junto. Toda fração é uma razão? Então, isso nós precisamos questionar no aluno para que ele entenda coisas mais para frente, tá? Ele precisa parar, ordenar, né? Identificar. Então, como que eu vou explicar isso? Sempre há uma comparação entre o número de partes que eu pego do inteiro, o número de partes que esse inteiro foi dividido. Então, toda fração sempre será uma razão, por conta dessa relação, né, que tem entre o número de partes e o número que for considerada desse inteiro, né, e quanto ele foi dividido. Mas tem um aspecto aí que nós também precisamos pensar. Embora toda fração seja uma razão, será que toda razão é uma fração? Então, esse questionamento o aluno precisa saber já desde o 6º ano. O exemplo que foi dado pela formadora, né, a Silvia Centeira, ela fala quando eu trato de velocidade, por exemplo, ele chega no ensino médio, ele vai determinar a velocidade pelo tempo. Eu estou estabelecendo uma razão que não é uma fração. Por que não é uma fração? Porque a grandeza é da mesma espécie. Nós estamos fazendo uma comparação que não é uma fração. É preciso que isso fique muito claro para os alunos, porque eles vão trabalhar com essas comparações, mas entre grandezas diferentes. Então, essa razão é razão, mas não é fração. Acho que está ficando claro? Eu estou tratando, por exemplo, no caso de espaço e tempo, né? São diferentes. Então, nesse caso, ele é uma razão, mas não é uma razão que não é, mas não é fração. Tudo bem? Tudo bem, Cassi? Tem alguém questionando no chat ou posso continuar? Acho que
Tranquilo, professores de Pode matemática, né? continuar. Ótimo. Os coordenadores, acho que é um pouco mais específico, mas é importante compreender a intenção falando em cada um, tá bom? Então, vamos ver uma outra atividade do 6º ano, que é... compreender e comparar e ordenar frações associadas às ideias de parte inteiros e resultado de divisão, identificando frações equivalentes. Olha lá, aumentou alguma coisa, né? Então, eu já preciso saber da fração equivalente. Então, é uma tabela para que o aluno complete a tabela a seguir. Continuamos no 6º ano, só que agora é a aula 3 da atividade 2, lá da página 47. Olhando para essa atividade, nós podemos notar o quê? Que essas representações, elas são importantíssimas, tá vendo? A fração para fração centesimal, de fração centesimal para número decimal para porcentagem. São representações de um mesmo número. E elas são muito importantes. E é necessário isso, porque o aluno compreenda isso, que com o mesmo número eu tenho diferentes representações. E é necessário que eles entendam essas diferentes formas de representações do mesmo número. E nós precisamos lembrar que não é, como eu acabei de falar, não é só nós na diretoria de Botucatu que está com esse problema, não é só tal escola específica. Nós estamos falando de um nível estadual, que eu acredito que até federal, na verdade, né? Então, é algo que é difícil mesmo. Para nós, enquanto professores de matemática, é muito simples, muito fácil, mas para o aluno, todos os resultados de todas as avaliações estão mostrando que ele não está compreendendo. Então, nós vamos ter que arrumar um jeito de simplificar isso e mostrar. E vamos tentar por essa linha de raciocínio que eu estou mostrando, dessas transformações, e no desenvolvimento desse caderno, das atividades que estão propostas nesse caderno, mas com essa metodologia, dessa fórmula, começando com boas perguntas, para depois levar para a atividade, como eu falei nos encontros anteriores. No início, nós olhamos aí, nós temos uma transformação de fração para fração centesimal, né? Que é uma transformação por meio de uma fração equivalente, pensando, e nós vamos colocar um denominador aí, 10, 100, 1000, ela é chamada de centesimal ou decimal, isso vai depender do denominador, né? Do divisor. O número que eu vou colocar lá, ela vai ter o seu próprio nome, mas ela pode ser centesimal, ela pode ser decimal, se eu dividir por 10, e enfim. Isso, até aqui tudo bem. Essa é uma transformação de fração que continua sendo fração. Mas quando passamos para o número decimal, quando eu joguei já para esse terceiro quadradinho, que eu quero uma transformação por um número decimal, já não estamos mais tratando de transformação só. Nós estamos falando de uma conversão. Eu estou convertendo o número em uma forma para outra forma diferente. Então, nós estamos convertendo uma representação em outra representação, que passa de fração para número decimal. Então, são representações diferentes. Um número decimal para o mesmo número decimal. E depois, por último, lá no final, a porcentagem. Então, esses elementos para nós, como eu falei, é bem simples. Mas acredito que os PCs, alguns que não são da área, já têm alguma dificuldade. Imagina o nosso aluno. Então, e ele não tem discussão. Nós precisamos ser cuidadosos, porque essas diferentes formas de representação, elas são essenciais para a construção do conhecimento matemático. Todo conhecimento matemático, ele se baseia nessas transformações. Analisando as avaliações, Saresp, a Prova Brasil, enfim, essas avaliações mostram que eles estão com problema por quanto que eles não sabem fazer as transformações. É aí que está pegando. Então, é aí que nós devemos bater, que nós devemos insistir, como já comentamos anteriormente. Então, essa discussão é muito importante. Ela já aconteceu na atividade 1, não sei se vocês lembram, lá na primeira série do ensino médio. E agora ela aparece aqui no 6º ano também. Lógico que aqui no 6º é uma forma bem mais simples, mas ela já aconteceu, né? Lá na primeira série do ensino médio. No caso da primeira série, claro que não foi, né, tão básico assim, ela adentra um pouco mais, porque o nosso currículo, principalmente de matemática, dentro do currículo de matemática, ele tem esses degraus que vai começando do mais simples e vai levando para algo mais elaborado, um pouco mais complexo. Então, é lógico, no primeiro ano ele vai estar bem mais complexo, né? Mas nós precisamos dele para ler,
comparar, ordenar. Aí essa habilidade não é ler, comparar, ordenar números racionais em diferentes contextos? Como que ele vai ler e comparar se ele não sabe as diferentes formas de representação? Então aparece lá 1/2 e 0,5, ele não consegue comparar. Então ele fala que não se trata do mesmo número. Tá vendo? Como é muito importante eles conhecer essas transformações. Como na outra habilidade aí, na segunda, reconhecer um número irracional, olha, como número real cuja representação decimal é infinita e não periódica. E estimar a localização de alguns deles ainda na reta numérica, que vocês viram lá na primeira série. Então, ele já está falando do número racional, mas como que o aluno vai conhecer o irracional se ele não entende o racional? Então, ele precisa saber muito bem o racional para que ele consiga entender esse racional. Porque ele só vai entender o que é racional se ele entender que não é racional. Então, para ele saber que não é racional, ele precisa conhecer todos os racionais. Né? Isso deve ficar bem claro, essa estrutura e quanto a essa habilidade é essencial. Então, essa habilidade é muito essencial, tá? Posso continuar? Nenhum questionamento no chat? Não. Ok, obrigada. Então, lembrando, gente, que nós precisamos fazer o quê? Eu já dei uma orientação, os professores mais novos ainda não viram, não tiveram oportunidade, mas eu devo repetir ela. Mostrar, então, essas representações em diferentes contextos, porque para o aluno fica um pouco mais fácil entender esses diferentes contextos. Por exemplo, eu tenho um caminhão que precisa passar debaixo de uma ponte, então eu preciso saber a medida dessa ponte e a medida do meu caminhão para ver se eu consigo passar ali. E ela pode vir um número racional. Então, eu preciso saber e conhecer. E a próxima, ela vai falar, da primeira série também, tá? É a atividade 3, aula 1 e 2, lá da página 32 do caderno do aluno. Ele traz esse cálculo, né? Ele já reconheceu, já identificou, ele já leu, comparou, agora ele vai calcular e registrar essa proposta, né? Então, aqui, ele permite o uso da calculadora também. Então, isso é muito interessante, porque o aluno ele tem que fazer o uso desses instrumentos também. E aqui nós temos uma divisão, olha lá no canto esquerdo, do lado esquerdo de vocês, a representação fracionária 1/4. Olha como ela vem, né? Então, ele precisa conhecer. Essa representação já traz uma divisão. E ele traz esse significado de fração. A forma de ler essa representação fracionária, qual é a representação decimal associada? Então, tá vendo que ele pede representação fracionária, o aluno vai colocar escrita por extenso. Ele pede representação fracionária, depois a representação decimal, escrita por extenso dessa representação decimal, tá vendo? Ele tem que saber os 4 pontos desse número, dessa representação, tá? Aqui ele traz o uso da calculadora também, é claro, né? Por isso o uso da calculadora. Nós estamos analisando, gente, as diferentes representações dos números racionais. E a sua forma escrita, a maneira de converter essa fração. A representação decimal, ela está vinculada a essa ideia da divisão que a fração traz. Então, são diferentes significados, vocês concordam comigo? Mas de uma fração que está vinculada a diferentes ideias dos números racionais, e também as suas possíveis representações, e também as suas transformações, e no caso também as conversões. Olha, tá vendo que não é tão simples como a gente pensa, se nós analisar mesmo, nós entendemos o porquê o resultado tão baixo dessa habilidade nas provas, né, que estão vindo esses resultados, e a gente olha e fala, nossa, mas como que o aluno não percebeu? Mas porque ele não está entendendo todo esse conjunto, todas essas formas, essas representações, ou se é uma conversão, fica muito difícil para ele. Então, isso tem que ficar muito claro, desde o 6º ano até o 3º ano do ensino médio. Por isso que ele vem no caderno já desde o 6º ano, mas se eu estou com o 1º ano, eu estou tratando dessa habilidade, e o aluno não está conseguindo, é necessário essa volta, tá? Vamos continuar. Então, a análise da estrutura desse material e da importância do estudo para aplicação, ele mostra, por exemplo,
nessa atividade. Vamos olhar, tá, essa atividade é do 6º ano, tá, gente? Tá lá na aula 2, da página 42 do caderno do aluno. Ela colocou aí do lado, é a mesma habilidade, do lado esquerdo, do lado direito, que está mais fácil para a gente ler, enxergo melhor, tá? Por exemplo, o objetivo dessa aula é identificar diferentes representações do mesmo número fracionário. Então, ele vai ter que saber identificar as diferentes representações. Depois, utilizar diferentes representações de frações, relacionar as frações com as porcentagens e relacionar as frações de números decimais, tá vendo? Todas as diferentes representações e as conversões também. Então, nós vamos falar, se vocês conseguem observar, olha, eu grifei, nós vamos tratar duas habilidades que destacam a representação, tá? Dentro dos objetivos das aulas. E também relacionar essas frações com, os números decimais. Relacionar frações e relacionar as frações com números decimais. Bom, depois, no primeiro ano, o aluno continua. Olha lá a sequência da primeira série, na aula 1 e 2, lá na página 31 do caderno do aluno. De novo, olha o objetivo da aula: reconhecer a representação fracionária e decimal de um número racional. Então, do 6º, ele vai até o 1º trabalhando essas representações, tá? Então, é muito importante representar o número racional expresso, né, por da forma fracionária, a forma decimal, vice-versa. Então, ele precisa realmente, além de reconhecer, né, lógico, para representar, ele vai precisar reconhecer. Tá vendo a importância desse sentido do trabalho da representação? Dentro dos objetivos da aula, o destaque fica nas conversões da fração para decimal, né? Ou seja, o trabalho fica por conta dessas diferentes representações. A formadora reforçou nesse momento a necessidade, então, das boas perguntas. Como pensar em boas perguntas que atenda os dois grupos de estudantes. Eu vou mostrar isso numa atividade, porque é muito interessante para que a gente entenda como atividade. Então, aqui eu sugeri 3, eu não, né, no caso a formadora, eu estou repassando, 3 perguntas que vocês devem olhar para elas, né, e me responder qual, né, ou quais também, qual ou quais das questões você, enquanto professor, usaria para trabalhar com essa sequência, tá vendo? Desde o 6º ano, na primeira série que eu mostrei, porque assim, lá, Marilé, mas lá tem atividade, tá pronto. Não, lembra que eu falei antes na aula, preciso de uma sensibilização, preciso conversar com o aluno antes, saber o que ele sabe, onde ele está, para depois continuar. Então, qual dessas 3 perguntas, ou quais, vocês utilizariam para trabalhar com a sequência do 6º até a primeira série, tá? Então, responda para mim. Isso eu gostaria que vocês respondessem no chat. Por favor, participem, porque eu preciso saber o que vocês estão pensando, tá? Então, a primeira, ela fala que diferente o número pode ser escrito. Vocês acham que é uma boa pergunta? Não sei. Vocês vão me responder. Ou melhor, essa segunda. Se os números falassem, sabe o que um diria? Eu consigo ver numa selfie todos que eu sou. Olha que legal. Eu acho legal. Meu aluno, será que acha? O seu aluno acha? Será que ele vai se interessar? Será que vai levar ele a algum propósito? Será que vai chacoalhar? Será que vai instigar? Ou a terceira, sabe quantos avatares um número pode ter? Legal, né? Então responda para mim. Eu vou dar um tempinho de 3 minutos e vocês vão respondendo. A Cassiane, por favor, a hora que terminar, vai passar para mim que eu não estou conseguindo ver o chat hoje. Ok, então 3 minutos, pessoal. Vamos lá.
Olê, enquanto o Oi? tempo vai acabando, que já responderam? Vamos esperar mais um pouquinho. Só Tá, mais um pode pouquinho. ser. Agora sim, Cássia. Desculpa, tá? É que eu quis deixar o tempo correto para que todos respondam. É importante que a Não, tá maioria certo. responda. Ó, Pode falar o agora. Leandro de Barros colocou que usaria a 2 ou a 3. A Legal. Mônica disse o 2. O Sérgio Brito, 1 ou 2. A Cibele disse 2 e 3. O Rodolfo e a Terezinha colocaram o 2. O Rinaldo colocou 1 e 2. A Bárbara colocou 2 e 3. A Josiane colocou 1 e 3. A Sara colocou 2. A Ana Lúcia e a Alessandra colocaram. A Ana Lúcia colocou 1 ou 2. E a Alessandra 1 e 2. O Sérgio colocou 1 é mais clássica. Tem 2 e mais? 3, mais Desculpa. atual. Sim, a Marcela, o Rodolfo colocaram, a Andressa colocaram 1 e 2, a Maria Benedita colocou 2 e 3, o Silvio 2, a Maria Benedita 2 e 3 e o Silvio 2, sendo então a maioria colocou o 2 Os aí, dois. ganhou, né? Ai, perfeito. Muito obrigada, Cassiane. Muito bem, todos muito bem. É lógico, gente, que essas perguntas vai depender mesmo do público, tá? Todas elas são perguntas muito interessantes. A 2 e a 3 são mais atuais, então, com os nossos alunos agora, os meus que eu tinha ultimamente, acho que as duas últimas também. Mas a primeira é muito interessante também. Ela fala de um número de uma forma geral, né? E traz a discussão para os números naturais. Não fica restrito a frações, não é mesmo? Então, temos infinitos modos de representar um número, sim. Né? Então, de quantos modos ela pode ser escrita? Vamos usar um exemplo, como foi utilizado, por exemplo, o número 12. Eu posso pensar em representar esse número 12, eu acho que até os coordenadores respondem isso. Eu posso representar ele como 10 mais 2? Eu represento o número 12 se eu colocar lá 10 mais 2? Ótimo, represento. Eu posso representar ele como escrever dobro de 6? Eu vou pensar em que número? 12. Eu posso pensar tipo 4, né? Metade de 24. O triplo de 4, a metade de 24, enfim, eu tenho várias formas. Tá vendo que eu tenho muitas formas, eu tenho muitos modos diferentes de um número de ser escrito? Então, se eu estou escrevendo um problema, eu coloco o dobro de 6, eu estou falando de que número? Então, eu posso, sim, representar eles de modo diferente. Então, essa primeira questão é uma boa questão. Ela não é tão atual, tão instigativa como as outras duas, mas é uma boa pergunta, sim. Então, nós observamos que nós temos diversas maneiras de representar e ler um número, né? Então, essa primeira pergunta é uma ótima questão, sim, tá? Um novo olhar para os alunos, porque se eu só chegar falando do número 12, talvez não desperte né, sei lá, essa curiosidade. A segunda questão, ela traz uma linguagem mais atual, como o professor citou, né, dos jovens, é bem interessante, cabia em uma selfie todas as representações de um número natural ou inteiro, ou irracional. Eu posso até melhorar essa pergunta, se eu estou falando de ensino médio, eu posso levá-la mais adiante, eu posso levar isso, né, lá na primeira série do ensino médio, quando eu vou falar dos irracionais. Não consigo fazer caber numa selfie todos que sou eu. Olha que legal. Vai fazer o aluno pensar, nossa, é um número, né? São vários números, são muitos números, não cabe numa selfie. Olha que legal. E a última também, né, ela traz a representação do número como avatares. Que legal, né? Eu achei bem legal, porque nós estamos nessa mania, né, do avatar. Até eu fiz o meu no Face, ficou linda, maravilhosa. E cabe
professor escolher qual é a melhor para utilizar segundo o seu público, tudo bem? Lembrando que o aluno os números racionais para depois entender o irracional. Então, essa proposta, eu vou pensar em fazer uma pergunta que vai instigar o aluno, eu tenho que pensar nessa proposta. Muito obrigada pela participação de todos, viu? Então, vamos para uma outra sequência de habilidade, agora nós vamos para o 7º ano. O 7º ano, ele traz essa atividade aí, a aula 1 da atividade 2, lá na página 24 do caderno do aluno. A habilidade aí, MA01, resolver e elaborar situação problema com números naturais, tá vendo? Não para de falar dos números, já fui para o 7º e continua falando dos números naturais, envolvendo as noções de divisor e de múltiplo. É lógico que ele vai entrar num outro objeto de conhecimento, mas está vendo que é a continuação da habilidade do 6º? Por isso que é muito importante, que fica muito bem claro lá no 6º, tá? Por isso que às vezes eu insisto, ai, Marileia é chata. Pode ser, mas é necessário, tá? E aí, continuando, podendo incluir máximo divisor comum ou mínimo múltiplo comum por meio de estratégias diversas, sem aplicação de algoritmos. Isso, é muito importante que fique muito bem claro. Aqui nós vamos pensar ainda sem essa aplicação, tá? Dos algoritmos. Aqui vem a atividade. Uma turma é composta por 30 estudantes. A professora propôs uma atividade de pesquisa e, para isso, a turma seria dividida em grupos com mais de 2 integrantes. Pensando nisso, de quantas formas diferentes essa turma pode ser dividida em grupos, de modo que cada grupo tenha a mesma quantidade de estudantes, que não fique nenhum colega sobrando e que haja menos de 2 grupos na turma. Olha que questão interessante, né? É um bom exemplo de situação-problema que entende os objetos de conhecimentos referidos, tanto na ideia de múltiplo quanto na ideia de divisor. O propósito é não utilizar algoritmo. Ele deixou bem claro lá, sem aplicação de algoritmo, tá, gente? Então, um dos modos de resolver esse problema pode usar o diagrama da árvore, que foi explicado lá, o professor explicou lá no canal do CMSP, que vocês acabaram, quem assistiu o 7º ano acabou de assistir, ele falou exatamente sobre isso. Então, ele vai indicar as possibilidades, a formação de grupos, de acordo com as especificações aí do enunciado. Esse tipo de diagrama, ele auxilia os estudantes a ter uma visão melhor das formações de grupo, sem precisar ficar repetindo informações. Além de economizar tempo, essa forma de resolver já leva o aluno para uma organização diferente. E depois ele pode utilizar esse tipo de organização lá no princípio multiplicativo, quando ele vai tratar de combinatória, probabilidade. Ou seja, é um diferente caminho para pensar, um caminho bem diferente. Uns acham mais difícil, mas outros acham mais fácil. E lembra que nós temos que tentar abordar o maior número de alunos possíveis. Então, nessa atividade, é essencial que seja sem aplicação de algoritmos, tá? Então, ele sugere o diagrama da árvore, que é bem nesse caso. Tudo bem? Aqui, dando continuidade, o 8º ano. O 8º ano, ele continua a primeira habilidade aí, a 30, resolver e elaborar situações, problemas, resolver e elaborar, tá vendo que não é tão simples assim, hein? Situações, problema de cálculo de medida do volume de blocos retangulares, envolvendo as unidades usuais, metro cúbico, centímetro cúbico e centímetro. Espera aí que estão batendo aqui, eu vou ver se eles conseguem dar um tempinho. Desculpa, voltei. Resolver e elaborar situação problema também que envolva medida de áreas de figuras geométricas, utilizando expressões de cálculo de área, quadriláteros, triângulos e círculos, em situações como determinar a medida de terrenos, por exemplo. Então, pensando nessa habilidade, vamos trazer a atividade que está lá em questão. Juarez decidiu construir uma piscina. Ele resolveu uma área de 10 metros de comprimento por 5 metros de largura para a construção da piscina e decidiu que ela terá 2 metros de profundidade. Ao concluir a piscina, quantos litros de água aproximadamente são necessários para encher essa piscina? Então, essa atividade está lá no 8º ano, é a atividade 2 também, a aula 8, na página 41. Aqui, o que é importante que o aluno entenda? É a relação entre volume e capacidade. Tá vendo? Ele precisa saber essa relação, volume e capacidade. Nesse problema, há uma exigência maior do que a habilidade provê, né?
uma vez que, além do cálculo de volume, eu vou colocar a unidade de metro cúbico. Você está vendo as transformações? Por isso que é importante ele saber as transformações lá desde o começo, porque ele tem que fazer transformações, centímetro cúbico, decímetro cúbico. Então, existem conversões dessas unidades, né? Eu estou passando de metro cúbico para litro. Olha, é muito complexo. Tá vendo o desenvolvimento, aquela escadinha que eu falo, do tratamento das habilidades, que vai indo de uma mais simples para as mais complexas? Então, é muito importante que seja feito algumas experiências. A formadora, a Silvia Centelha, ela falou de uma experiência com uma caixa. É meio complicado fazer, porque envolve material dourado. Nós sabemos que nossos alunos em casa não têm esse material. Na escola já tem pouco, né? Então, eu sei que não é possível. Mas quem conseguir, quem tiver, quem puder, trazer um vídeo que mostre isso, é interessante, porque fica muito claro essa relação que precisa ficar clara, né? Do volume, a capacidade, mostrar que o volume é o espaço ocupado pelo objeto, e que a capacidade é o quanto eu consigo utilizar desse espaço, né, desse objeto em questão, que o volume vem em metros cúbicos, e a capacidade, ela mostra em litros. Então, mostrar essas unidades, essas representações, essas transformações, é muito importante, ficar muito claro para o aluno quando ele vai resolver um exercício desse. E lembrar que quando tem uma proximidade, que nem ela falou sobre a caixinha de leite, uma caixinha de leite, ela tem uma espessura bem pequena, então é uma relação que eu posso fazer uma conversão diretamente, desprezando a caixa, porque é uma parede bem pequena. Mas, por exemplo, ela falou de uma caixa d'água de uma grande empresa, ou de uma caixa para guardar algum produto químico que tem uma espessura bem maior. Aí eu já não posso desprezar. Então, tudo isso o aluno precisa saber. É por isso que nós devemos propor atividades, se conseguir, né? Eu sei que é difícil, que não é todo professor que tem habilidade, mas se conseguir de uma forma experimental, é muito importante por conta desses detalhes, tá bom? O que mais que eu precisava falar sobre isso? Lembrar que algumas coisas também devem ser consideradas, por exemplo, onde eu vou guardar numa caixa, onde eu vou guardar um produto químico que precisa de uma espessura maior. Eu tenho que considerar os conhecimentos da matemática e pensar na pressão que pode esse produto químico causar. Lá no ensino médio, lógico, o professor de química vai trabalhar interdisciplinar e vai falar mais sobre detalhes sobre isso, mas o professor de matemática também precisa falar alguma coisa. Vamos desprezar, aqui precisa desprezar isso, aqui não, quanto precisa desprezar. Isso é muito claro. Isso é muito bom que o aluno saiba que existem essas condições que são necessárias para a análise, porque senão numa prova depois ele não vai lembrar disso. Então, se conseguirmos trazer nos exercícios, quando eles forem mais complexos, lógico, se eu chegar com o meu aluno nesse nível, é muito importante deixar isso muito bem claro, que tem situações que se despreza e outras que não se despreza, tá bom? Podemos continuar, Cassi? Vai me falando. Sim, se alguém colocar alguma colocação no chat, daí eu te falo, tá? Obrigada, viu? Bom, agora nós vamos para o 9º ano, tá? Eu falei meio junto primeiro, tá? Porque faziam parte da mesma habilidade com aquela transição, tá? Então, nós voltamos para o 9º ano, que é resolver e elaborar situação, problema que envolva as grandezas de comprimento, massa, tempo, temperatura, área, triângulos, retângulos, né? Capacidade e volume, que são sólidos formados por blocos retangulares, sem o uso de fórmulas, inseridos sempre que possível em contexto oriundos de situações reais ou relacionadas a outras áreas do conhecimento. Tá vendo a importância de ler a habilidade? Porque tem questões que fala que pode usar calculadora, outras não pode, umas pode usar forma, outras tem que fazer o diagrama. Então, são detalhes que o professor precisa, quando preparar a sua aula, dar atenção para isso, tá? Essa é uma habilidade também muito importante, que deve ser desenvolvida pelos estudantes, né? Tendo em vista a ampla aplicação que eles vão utilizar muito disso em situações cotidianas, eles vão usar lá em física, eles podem precisar em química, enfim, mais que física no caso desse, né?
No entanto, lidar com as unidades de medida e as suas transformações, que é o objetivo da aula aí também, né? E as conversões que nós estamos falando hoje, requer cuidados que vai entrar nesse jogo do conhecimento numérico. E também no conhecimento geométrico, porque nós estamos falando numa parte da geometria. Então, além do conhecimento numérico, ele tem que entender o conhecimento geométrico. Aí entra dois conhecimentos que, se ele não tiver o numérico dos anos anteriores, ele vai ter uma grande dificuldade. Então, por isso, olha, tá vendo a importância do tratamento dos números? Nós temos que levar o aluno a entender esse sentido da resolução. Porque não basta pegar esse problema e resolver, aplica uma fórmula, resolveu, acabou. Ele precisa entender esse sentido dessa resolução, pensar sobre o problema, para depois a fórmula vai fazer sentido. Depois, não estou falando que não precisa usar a fórmula. Depois ele vai ver, por isso que essa fórmula tem o cateto, por isso que ele fala da hipotenusa, entendeu? Ele precisa entender esse sentido, ele precisa refletir, bom? Aí vem uma atividade também. A atividade que está no caderno do nono ano, lá na aula 1 da atividade 1, na página 29. Ele fala de resolver, elaborar essa situação, problema, isso, uso de formas, parari, parará. Ele fala assim, o que é medir? Responda com suas palavras. Está vendo que ele leva o aluno a responder o que é medir? Como medimos uma grandeza? A outra pergunta, né? Ele colocou a CEI porque ela é interessante. Como medimos uma grandeza qualquer? Registre com as suas palavras. Está vendo a importância do aluno escrever ou falar o que ele está pensando? Aí eu vou falar de novo das boas perguntas, né? É de qualquer maneira? Eu posso fazer isso de qualquer jeito? Como devemos executar uma medição? Aí o professor pode questionar, pode ser de qualquer jeito, pode posicionar a régua de qualquer maneira, porque nós temos alunos, gente, e não são poucos que não sabem posicionar uma régua. Vai interferir? Vai interferir muito, né? Então, tudo isso, eles são o quê? São aspectos geométricos, que pode ou que não pode ser feito, né? Ou seja, que não pode ser feito de qualquer jeito. Existem formas de execução para que seja exato. O modo que eu utilizo esse objeto de medida, né? No caso, ele mostrou na aula de hoje lá, um pedaço que eu assisti, ele falou do transferidor. Então, eu tenho que saber usar esse instrumento. Ou mesmo a régua, que é mais simples, sempre começar pela régua, né? Então, tem um posicionamento correto para isso, ou seja, treina, uma fita métrica, enfim. O importante é saber que eu tenho uma questão geométrica ligada a isso, tá? Não é desligado. Então, nesse momento, o professor vai precisar de boas perguntas, né? E aí eu trouxe 3 perguntas novamente. Olha aí, qual delas, então, de novo, qual delas vocês poderiam utilizar? Depois respondem no chat para mim. O primeiro, eu vou falar assim, o animal de tamanho maior é a girafa ou o elefante? É uma boa pergunta? Analisem ela bem detalhadamente e me responda se é ou não é uma boa pergunta essa primeira. A segunda, a distância entre duas cidades é igual ao comprimento da estrada que liga as duas? Que será, não? Respondem para mim. Ou a terceira, né? Para medir o comprimento de uma sala, é melhor colocar o instrumento de medida junto à parede ou pelo meio da sala? Então, eu vou dar 3 minutinhos novamente, a Cássia vai me ajudar. E respondam para mim, por favor. Gostaria que todos respondessem. Não, os coordenadores não precisam. Mas se quiser também pode, viu?
Cássia, se vocês puderem passar, por favor. Cassiane? Então, ó, Leia. Oi, tô Ó, aqui. ó, a maioria tá falando assim, ó, da a 3. Gostei da 3, acho que é a 3. A Josiane colocou. A Josiane e o Rinaldo colocou 2 e 3. A Fátima colocou 1 e 3. A Ana Lúcia colocou 3. A Mônica também colocou a 3. Até a Andressa comentou que a 3 faz parte do cotidiano dos alunos. O Edson colocou, o Edson e a Maria Benedita 2 e 3. A Jacira e o Sérgio colocaram que é a 3. A Alessandra também. O Sérgio até comentou que a 3 evita erro de centenária. É mais contextualizada, né? E daí o Leandro colocou a 3. E a Elaine, a maioria 3. Perfeito, muito obrigada, Cássia. Exatamente, é isso mesmo. A primeira, se nós observarmos, ele fala o animal de tamanho maior é a girafa ou o elefante. Ela é uma pergunta que ela nem está completa, né? Ela não é muito adequada pelo simples motivo que ele fala assim, maior o quê? Porque assim, se ele falasse mais alta, era a girafa. E se ele falasse mais pesado, seria o elefante. Então, ela não é uma boa pergunta, não é uma boa escolha, porque ela usa um termo que dificulta a tomada de decisão do aluno. Ele pode confundir, né? Porque eu teria que especificar melhor para ser uma pergunta legal. Então, ela não é uma pergunta muito interessante, não. Porque talvez se eu falasse de roupa, eu poderia utilizar. Não que o tamanho seja uma coisa diferente, errada. Ela só não é para... Eu vou referir a 2 animais, então, que têm características diferentes, então eu não posso. Se eu fosse falar de roupa, eu poderia usar tamanho, né? Roupa. Hoje em dia tá meio difícil, mas enfim, PMG, então é tamanho. Então, para essa pergunta, ela não é interessante. A segunda também não é muito interessante, não, porque quando eu falo de distância, né, eu estou falando de distância entre 2 cidades, o comprimento, esse percurso entre 2 cidades não define a distância, porque a estrada ela pode ter curvas, ela pode dar voltas, então não é a melhor maneira de mostrar para o aluno isso, né? O comprimento do percurso, ele vai dificultar, seria um segmento, né, de uma linha reta que liga um ponto ao outro, né, que liga 2 pontos, enfim. Ela não pode, porque ela não especifica se essa distância, se essa estrada tem curvas, não tem, entendeu? Por conta disso. Então, também não é uma pergunta muito interessante nesse caso. Ela precisaria estar mais completa para ser, tá? E agora sim, para medir o comprimento da sala, é melhor colocar o instrumento de medida junto à parede, sim, porque pelo meio da sala eu posso ter alguma interferência. Então, a melhor opção é aquilo que eu falei do aspecto geométrico, né? A tomada de medida, como utilizar melhor um instrumento de medida e posicionar assim no rasta a parede, né, medir junto à parede, ele vai garantir que tem essa distância entre 2 pontos que fala da figura 2, que eu falei que não pode ter numa estrada por conta das curvas, né? Ela precisa ser perpendicular, né? As 2 paredes têm que ser paralelas. Então, fica muito mais fácil. A terceira pergunta é a melhor pergunta. Tá? É a melhor opção no caso. As outras 2, não que estejam totalmente erradas, mas elas precisam ser complementadas. Da forma que elas estão aí, sim, não seria a melhor pergunta, as 2 primeiras, e sim a terceira. Mais algum questionamento, Cássia? Não, pode continuar. Então, vamos continuar. Só o Sérgio, eu li centenária, que é o que estava lendo, e na verdade é catenária. Ah, tá, tudo bem. Ah, tá, tudo bem. Então, agora nós vamos lá para a 2ª série do ensino médio. Junto com o 6º ano, né? Vamos pensar assim.
Olha essa habilidade, demonstrar, já está na demonstração. Olha, tá vendo a evolução da habilidade? Demonstrar relações métricas do triângulo retângulo, entre elas o teorema de Pitágoras, utilizando inclusive a semelhança de triângulos. Aí já vai tratar da demonstração, que exige um caminhar cuidadoso, no sentido de reforçar os processos argumentativos do estudante e a estruturação de uma sequência lógica dos elementos, aquilo que eu falei. Ele precisa ter uma lógica, ele precisa entender os outros passos para chegar nesse nível da demonstração. Vamos ver um exemplo para ficar um pouquinho mais claro isso que eu estou falando. Ele traz esse exemplo nessa atividade desse triângulo aí, esse primeiro triângulo que ele chamou de EMNP. Ele é reto em em N, e NQ é a altura relativa à base MP. Então, se nós observarmos esse triângulo, MNP, e os triângulos depois que tem do lado aí o MNQ e o NPQ, o aluno deve observar os três, tá? E depois ele vai pesquisar, discutir com outros colegas, ou no chat, ou como tiver a aula de vocês aí, depois é preciso de um registro também, do quê? De quais os casos de semelhança que tornam esses três triângulos que estão aí semelhantes. Então, ele precisa da demonstração do teorema de Pitágoras, né? Como lá estava escrito lá na habilidade anterior. Mas nós estamos falando já de um aluno na segunda série do ensino médio. Ele começa a ver isso lá no 9º ano, né? Então, é todo um desenvolvimento. E, perdão. A importância aqui nessa atividade é encontrar quais são os ângulos congruentes nesse triângulo que eu preciso estabelecer essa semelhança. Então, se eu olhar para o triângulo, esse primeiro aí, MNP, ele tem um ângulo, vértice M, que é o ângulo do triângulo MNQ, até que tudo bem, acho que, né, o alfa ali, o M. Agora, vamos pensar no outro triângulo. Então, eu sei que a minha primeira observação é o ângulo alfa, né? Agora, vamos olhar aquele triângulo, o QNP. Ele corresponde ao ângulo de vértice M. Vamos pensar, qual é o ângulo de vértice M? É o alfa. Então, qual letra corresponde ao ângulo alfa nesse triângulo amarelo aí, nesse outro triângulo? Continua sendo M? Então, às vezes o aluno fala, mas qual a semelhança? Qual é a semelhança? É essa a semelhança. A medida alfa se encontra lá naquele vértice N. Então, para facilitar toda essa relação aí de semelhança, e também pensando já na proporcionalidade, nós precisamos olhar para isso, para ter essa definição que ele pede lá na habilidade. É um movimento também que é muito importante para definir a semelhança, porque o aluno, nós sabemos que ele costuma pensar que é uma ordem alfabética, e não é. Eu acho que os coordenadores que são da outra área, né, falam, nossa, mas como que faz isso? E é simplesmente olhar essa semelhança, demonstrar mesmo, essa demonstração, eu preciso saber onde está primeiro o ângulo alfa, segundo o ângulo reto e por último o beta. Então, é nessa posição que eu vou ver se um triângulo é semelhante ou se não é. E jamais utilizar a ordem alfabética, porque a maioria que não entende alguma coisa, né, que entende muito pouco, e nas provas eles demonstram isso, que eles acabam colocando em ordem alfabética, e na verdade é pela ordem dos ângulos correspondentes, né? Qual ângulo corresponde, qual letra corresponde a qual ângulo? Daí, depois, o próximo passo, como eu falei, é encontrar o segundo vértice, né? Que é onde encontra o ângulo reto aí. Então, esse triângulo amarelo aí, eu devo chamar de quê? De N, primeiro, porque o alfa está em N, depois eu vou chamar de Q, porque o ângulo reto é o segundo olhar meu, é o segundo olhar do aluno também. Então, o ângulo reto, ele é representado por qual letra? Pela letra Q. E, finalmente, o beta, que é a letra P. Então, esse triângulo, eu devo chamar ele de NQP. Tudo bem? E NQP corresponde ao triângulo MNP, sim, né? E o triângulo do meio aí, esse triângulo do meio, primeiro eu vou olhar onde mesmo? Alfa. Então, isso tem que ficar muito claro para o aluno. Alfa, reto, beta.
Então, é isso que é uma demonstração. É isso que os alunos precisam observar. A formadora chama de hemologia. A hemologia dos lados, né? Ela tem a ver com a congruência das medidas dos ângulos. Aí, então, eu vou chamar esse último triângulo de triângulo MQN. Certo, pessoal? Daí, então, estabelecida essa semelhança, né, se dá pela sequência, então, que utilizamos nos vértices dos triângulos. Isso facilita a busca das relações de proporcionalidade entre o lado que a semelhança traz. Certo? Bom, nós falamos do segunda série do ensino médio, agora a terceira série do ensino médio. É a última já. Calcular a probabilidade. Aí já vai para o cálculo mesmo, né? De eventos com base na construção de espaço amostral, utilizando o princípio multiplicativo, e reconhecer que a soma das probabilidades de todos os elementos do espaço amostral é igual a 1. Então, eu preciso do princípio multiplicativo, eu preciso da probabilidade. Escreva todas as sequências de letras que se obtém mudando a ordem das letras da palavra amor. Aquele anagrama, né, da palavra amor. Aqui ele coloca, utilize o diagrama da árvore para resolver essa atividade. Lembra que nós vimos lá anteriormente? Né? Nós vimos no outro slide, como que eu posso dizer? Essa forma de representar, de calcular, de resolver um diagrama. E ele fica melhor dessa forma, utilizando o diagrama, né? Como para quê? Para o aluno visualizar, eu acho que visualiza melhor os agrupamentos. Ele percebe esse princípio multiplicativo. Ele entende o princípio multiplicativo, porque às vezes ele está lá no terceiro e nós temos alunos que não entendeu, ou às vezes nem passou para o multiplicativo, ainda está lá no aditivo, mas enfim, esse diagrama da árvore mostrando o caminho, e ele olhando ali, ele vai, desde o 7º ano, ele já está fazendo isso, né? Então, aqui eles estão testando mesmo se ele sabe ou não sabe fazer isso, ele tem que saber nesse momento, nesse fechamento, está no 3º ano, ele está concluindo o ensino médio, né? Então, é muito importante também esse trabalho com diagrama. E isso precisa ficar muito claro, o uso desse recurso, que ele pode utilizar esse recurso. Se ele quiser utilizar o outro também na prova, depois ele vai utilizar, mas se ele for testado numa prova com esse recurso, se ele conhecer só o outro, ele não vai conseguir realizar. Então, é muito importante que ele pense enquanto está fazendo o diagrama, porque dependendo aqui no caso da palavra amor, quando ele começa a fazer o diagrama, ele percebe que ele não precisa terminar. Se ele perceber que ele não precisa terminar para saber o número de processos, ele entendeu esse princípio multiplicativo, senão não, né? E daí ele vai ter que fazer todo o processo, enfim, mas a percepção do professor é essa. Será que ele precisa fazer todo o processo dessa ramificação? Será que é necessário? Quando o aluno percebe que não precisa, aí assim ele entendeu esse princípio multiplicativo. Certo? E aqui a aula 5 e 6 que trata dessas habilidades, né, lá na 3ª série do ensino médio, com esses objetivos. Diferenciar experimentos aleatórios e não aleatórios. Então, ele vai precisar entender para poder diferenciar, né? Escreva todas as possibilidades do experimento aleatório, que é todo aquele espaço amostral. E também escrever os elementos de um subconjunto do experimento aleatório, que é o evento, né, gente? Então, nós precisamos estimular o aluno com boas perguntas novamente. E essa discussão sobre experimento aleatório ou não aleatório também é importante e requer uma atenção bem especial, bem específica, porque é uma proposta de conversa direta com a habilidade para ser desenvolvida. Embora aqui no
na terceira série do ensino médio, todos os anos de escolaridade, como eu falei, ele passa a trabalhar com combinatória. Vocês viram no desenvolvimento da minha apresentação que ele não vai ver isso só no terceiro. Ele tem um desenvolvimento para que chegue aqui. Por isso que eu pontuei todos esses pontos para chegar e foi escolhida essa atividade para mostrar para você. E colocar a criatividade aqui, buscar a curiosidade ou até uma dúvida em relação ao assunto, para essas transformações, eu vou precisar de boas perguntas. Então, antes de tudo isso, eu preciso boas perguntas. E aí tem mais 3 boas perguntas para vocês. Respondem no chat para mim. Qual dessas perguntas você escolheria para mobilizar o seu aluno nesse caso dessa atividade? A previsão do tempo tem algo em comum com os jogos da loteria? Tem ou não tem, né? Legal, eles gostam de jogos de loteria. Previsão de tempo, alguns têm interesse também, então aí que tem a ver uma coisa com outra, né? Qual a semelhança que podemos estabelecer entre o nascimento de menino ou menina no lançamento de uma moeda, né? Olha aí, tem um espaço amostral aí, não tem? A indústria automotiva está sempre produzindo novos veículos. Será que haverá placa suficiente para todos? Aí não é só boa pergunta por ela ser investigativa ou despertar o aluno, nada, tem coisas envolvidas, né? Ela tem que ser instigante, sim, mas ela também tem a ver com a proposta da habilidade lá, que era descrever, né, diferenciar experimentos aleatórios, escrever possibilidades desse experimento aleatório e escrever elementos do evento, tá bom? Então, pensando nisso, responda para mim. 3 minutinhos para gente. Ah lá, já deu tempo, Leia. Eu Quer que eu sim, vou pode falando? falar. Se você quiser Olha, falar a só a maioria,
A maioria foi a terceira. A maioria, sim. É. Isso. Ah, A maioria obrigada. foi a terceira. A Bárbara colocou 1 e 2. Ah, E a sim, Fátima, muito. 2 e 3. A Sara, 2. A Josiane, 2 e 3. O Leandro colocou para início, eu acredito que a. Isso, a Aí a 2. Mônica, a Elaine, a Ana Lúcia colocou 3. A Marcela colocou primeiramente a 2 e depois a 3. E daí os demais tudo 3. 3. Nossa, então vamos retomar. Nós estamos falando da habilidade, eu até vou voltar lá. Opa, voltou. Diferenciar experimentos, então nós estamos falando de aleatório, de espaço amostral e de evento. Então, vamos voltar aqui e pensar. A questão 1, ela tem, por exemplo, a previsão do tempo, né? Ela tem, por exemplo, a interferência do vento, que tem um movimento, né? Então, tem uma presença de alguns aspectos aleatórios a serem considerados. Então, ok, né? Porque, por exemplo, a interferência do vento é um. Na questão 2, como que nós vamos falar? Semelhança que podemos ser dado nascimento de um menino e ou menina, né? Nós vamos lançar a moeda. Então, existe um espaço amostral, ok, né? Tem um aspecto aleatório aí nas duas situações, tanto no nascimento do bebê, enfim. Agora, a questão 3, ela está mais voltada para o cálculo do número de placas possíveis. Então, não tem uma referência a aleatório. Ele é mais exato, né? Como que eu vou explicar? Ela está mais voltada para o cálculo do número de placas possíveis a ser escrita e o número de carros novos. Então, as duas primeiras são mais indicadas. É lógico que a terceira, dependendo do envolvimento, do desenvolvimento da aula e do professor colocar, tudo bem. Mas aqui lhe pergunta quais dessas você escolheria para mobilizar os estudantes nesta atividade. Então, como elas já estão prontas, inteiras, que as primeiras seriam as mais indicadas para o tratamento dessa habilidade em questão, certo? Ficou alguma dúvida? Acho que não, né? Então, continuando, lembra que eu falei dos objetivos lá no começo da apresentação, que eu falei do objetivo da pauta da escola hoje, qual era? Que era reconhecer o desenvolvimento das habilidades essenciais, a partir de algumas atividades propostas na sequência de atividade 2. Então, quando vocês forem responder a avaliação, por favor, pense nisso. Foi desenvolvido isso? Os objetivos dessa pauta, que seria esse objetivo, reconhecer o desenvolvimento das habilidades essenciais da sequência de atividade 2, abrangeu, foi suficiente, foi interessante. É lógico, foi completo? Não foi, não conseguimos ver todos, nem dá mesmo pelo tempo. Mas traz um olhar para despertar a forma do professor preparar essas aulas, né? Porque apesar de elas estarem todas no caderno, você viu que precisa muito o envolvimento e a interferência do professor, até porque nós temos diferentes. Então, essa adaptação é necessária, tá? Desde que não mexa nas habilidades que precisam ser desenvolvidas, tanto as habilidades essenciais quanto as de suporte lá, né? Então, essas habilidades essenciais que nortearam a elaboração da sequência de atividades, elas foram concluídas? Daí vocês respondem lá. Aqui, precisava de um tempo para aplicação desse planejamento, tá? Eu até previ 10 minutos, mas acabou passando, porque nós tivemos que esperar um pouco no começo, então falta 5 minutos, não vai dar tempo de fazer isso. Mas esse é um tempo que vocês vão se dedicar para quê? Para pegar tudo que foi visto sobre essas habilidades, as dicas que foi dado aqui, que foi dado lá no CMSP pelos profissionais que passaram para vocês, né, que apresentaram tanto na transmissão de etapa, primeiramente, e depois do ano e série,
Para quê? Para planejar aquilo que eu falei, planejar a aplicação dessas atividades, porque elas não estão prontas. Elas existem uma metodologia, um caminho, mas a forma de apresentar fica a critério de vocês, de como melhor fazer para o aluno que eu tenho. Tudo bem? E, finalizando, né, aqui pede aquela reflexão de todos os nossos encontros, sobre todas as discussões apresentadas, considerar em que medida elas ampliam o seu olhar das habilidades sociais abordadas no desenvolvimento dessas sequências, e daí ter o QR Code para vocês responderem essas avaliações. Aqui traz as referências que vocês podem procurar, né? Se quiser algum mais estudo sobre isso, você vai falar. Então, aqui eu vou deixar ter uns minutinhos, se alguém fizer alguma pergunta, ainda tem 3 minutinhos, pode ficar à vontade. Se não, é só avaliar. Não esqueçam, por favor, de responder a avaliação, porque depois tem aquele problema com falta lá, né? Depois fica correndo atrás, é difícil para a gente ficar olhando e achar para mandar para o GOI. Então, por favor, respondam isso até 10 horas da noite, não esqueçam. Que tem os professores que vão assistir à tarde também. Isso nós vamos gravar, editar e depois disponibilizar, tá? Porque no YouTube nós não conseguimos gravar hoje, né? A de recuperação não é gravada.